Paz do Senhor, querido. Graça e paz. Paz de Deus. Muitas vezes a gente fica inseguro, muitas vezes, nas vicissitudes da vida, nos problemas da vida. A gente acaba passando por problemas mesmo, por não conhecer, muitas vezes, a palavra de Deus. Quanto mais a gente conhece da palavra de Deus, mais a gente está convicto e firme do caminho a seguir. Não é assim que funciona? Você crê assim, Tom? Mas como ter certeza que a Bíblia é de fato a palavra de Deus? Como não colocar no mesmo saco a Bíblia, o Evangelho segundo Allan Kardec, ou o Alcorão, ou frases de autoajuda do Justin Bieber? Tá crente agora no pago? Sério? Papo furado, sério? Bom. Alguém tem alguma ideia de como é que a gente pode sair dessa sinuca de bico? A Bíblia é a palavra de Deus, inclusive Bíblias você encontra lá na Betel, é isso? Só o merchandising. Como é que era o relacionamento de Deus com o homem antes do pecado? Isso mesmo, face a face, muito bom. Deus ia lá na tardezinha e ia bater um papo com Adão e Eva. Relacionamento pessoal, intimidade. Mas quando o pecado entrou no mundo, o que aconteceu? Separação. Houve uma separação entre Deus e os homens, e aí o acesso a Deus já não era tão claro, e quanto mais o pecado foi ficando enraizado, menos o homem foi se relacionando com Deus, menos foi batendo um papo com Deus. E aí, a partir daí, como é que Deus falava com os homens? Falou com a gente? Profetas. Boa, Demetrios, muito boa. Deus usava os profetas, homens de Deus, e usava esses homens de Deus para comunicar coisas ao povo. Por quê? Porque o povo não conseguia ouvir. Porque o povo não tinha acesso ao que Deus falava. Mas após a morte desses profetas, aquilo que esses profetas escreveram continuaram influenciando a humanidade. E o que nós temos acesso hoje, ao que a gente chama de Bíblia, foram os escritos desses profetas de Deus ao longo da história. Quem escreveu a Bíblia? Quantas pessoas escreveu a Bíblia? Quantas pessoas escreveram a Bíblia? 3 opções: 1 pessoas, 500 pessoas, ou 1000 pessoas, ou nenhuma das anteriores. Quantas pessoas, Gabi? Sim, não, mas não mesmo. Quantas? 40, boa, até alguém falou. Então foram 40 pessoas diferentes que escreveram trechos diferentes dessa gordinha que está na sua mão aqui, ok? Em quantos anos? Um prazo de quanto tempo? 1800 anos, quem dá mais? 1600. Entre 1500 e 1600 anos aproximadamente, ok? Você não acha estranho? Lembra que a gente precisa sair daqui, eu tenho mais uns 12 minutos, a gente precisa sair daqui convicto de que a Bíblia é a palavra de Deus, amém? O Espírito Santo vai revelar para a gente isso hoje, em nome de Jesus, amém? Deixa eu dar uma de pregador aqui para ver se essa galera acorda. Você não acha estranho que 40 pessoas diferentes, de níveis sociais diferentes, escrevam sobre o mesmo assunto e isso não se contradiz? Você não acha estranho isso? Não acha que tem um dedinho de Deus aí? Fala, Rafaela. Fora que o intervalo de tempo entre um e outro é Gigante, gigante. 1500 anos, 1600 anos. Se imaginar que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil há 500 anos. E já era uma outra situação, uma outra cultura já. 1500 anos, reis, pecadores também. Que mais? Rainha também. Médico. Gente diferente, quê?
cobrador de impostos, gente diferente, de culturas diferentes, escrevendo sobre o mesmo assunto e absolutamente ileso. A Bíblia toda, de capa a capa, não tem nenhuma contradição entre elas. Você não acha estranho isso? E se tem é porque foi mal interpretado. Se existe contradição, você pode ter certeza que você está equivocado na sua análise do texto. O que é uma análise mais profunda, com um pouco mais de conhecimento literário, você vai entender que não existe nenhuma contradição. E não é interessante isso, Justin? Interessante? Muito. Conhecimento geral, o Antigo Testamento foi escrito em qual língua? Hebraico. E o Novo Testamento? Grego? Grego. Alguns argumentos bacanas sobre a veracidade da Bíblia. Você tem algum para compartilhar? Profecia cumprida. Profecias cumpridas, muito bom. Um grande argumento para dizer que a Bíblia é a palavra de Deus é que tem um caminhão de profecias que se cumpriram. Profecias, inclusive, geopolíticas. Coisas que iam acontecer do ponto de vista de nação contra nação, guerra, muitos anos, milhares de anos antes. A Bíblia dizendo, você não acha interessante isso, Job? Não é muito interessante? O que mais? Afirmações científicas corretas, por mais que a Bíblia não se proponha a ser um livro científico, mas fazia afirmações como, por exemplo, a Terra é redonda, muito antes de descobrirem que a Terra era redonda. Sabe uma coisa que é interessante? Primeiro que é o livro mais antigo da Bíblia, sabia? Da Terra, o livro mais antigo. Nessa quantidade de texto, é o livro mais antigo. E sabia que tentaram destruir um monte de vezes a Bíblia? E sabia que todo mundo que tentou destruir a Bíblia foi destruído? Isso não é interessante, Demetrios? Interessante também, rapaz. Negócio louco mesmo, cara. O que mais? Aliás, tem uma coisa que não ajuda muito quem não crê, mas a própria Bíblia se autoproclama palavra de Deus. Isso é interessante, né? A Bíblia diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Claro que para quem não crê é complicado. Você não acha interessante quando você lê a Bíblia, ele te dá conselhos práticos? Hoje você é um jovem soltinho, no século 21, você é confrontado por verdades que foram escritas há 2000 anos atrás, há 2100 anos atrás, há 3000 anos atrás. Não acha interessante isso, Douglinha? Interessante isso, cara? Você lá está lendo lá, e aí parece lá, por exemplo, os que querem ficar ricos tomam na cabeça. Pô, cara, isso é muito atual, isso aqui está falando comigo, não é assim? Ai daquele que passa a noite em bebedeira, embriaga seu amigo para aproveitar a nudez dele. Pô, cara, isso é o próprio... Não tem dono. Ô Senhor, misericórdia. Você não acha interessante e estranho que todos as descobertas arqueológicas, a Bíblia é harmônica com isso? A Bíblia fala que teve uma cidade que foi destruída com fogo. A arqueologia vem e fala assim, não sei de onde, mas tem uma cidade que foi destruída com fogo. Você não acha interessante que muitas descobertas arqueológicas, a Bíblia já dizia dela há muito tempo? Não é interessante isso, Eliseu? Eliseus? Você quer ver uma coisa que me incomodou muito, fez muito sentido quando eu li? Se a Bíblia fosse uma historinha inventada, todas as pessoas que disseram que viram Jesus ressuscitar, por exemplo, todas elas, por dizer que Jesus ressuscitou, elas morreram de forma brutal. Meu velho, se fosse uma historinha, vamos juntar aqui 12 negros aqui, 40 negros que tinha na época, não lembro quanto. 400 irmãos, né, que viram Jesus ascender ao céu. Junta os 400 irmãos aqui, vamos todo mundo inventar que Jesus ressuscitou, vamos. Aí começa a morrer um decapitado, aí pega um e tortura até a morte, e bota outro dentro de uma panela de óleo fervente. Você acha que se fosse mentira, esses caras não tinham negado antes de morrer? Concorda que se fosse uma mentira, você não se sustentaria até o final? Mas eu tenho aqui testemunho de homens que disseram que era verdade e morreram por causa dessa verdade. Você não acha estranho isso? Se fosse mentira, você acha que eles suportariam isso, Joab?
que é uma questão de fé, isso, perfeito. Até hoje as pessoas são decapitadas por isso. Mas aquelas pessoas que disseram, eu vi Jesus ressuscitar, você vai morrer. Cara, você pode matar, mas ninguém tira o que eu vi. Não é louco, interessante isso, cara? Sabe uma coisa que é legal sobre a Bíblia também, que mostra que ela é muito real, é que ela não esconde o erro dos seus profetas. Os outros livros religiosos, os profetas são gente muito perfeita, muito top. A Bíblia não, a Bíblia fala assim, cara, teve um cara que era depressivo, que queria ficar longe de todo mundo, um ermitão, e esse cara Deus usou. Nenhum outro livro age dessa forma. Você quer ver uma coisa que é interessante? Mulheres como testemunhas. Se isso fosse uma historinha inventada para a cultura da época, eles jamais diriam que a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto foi uma mulher. Jamais diriam isso. Porque o testemunho da mulher não valia nada. Você não acha estranho isso? Acha, Brian? Louco? Eu acho que a maior verdade de todas, que eu tenho ainda 2 minutos para dizer, que é o que aconteceu na sua vida também, que a Bíblia é o único livro que de fato transforma a vida, não é verdade? É claro que a gente entra numa questão subjetiva. Talvez entre numa questão subjetiva. Mas quando eu pego alguém como eu, vivendo uma vida como eu vivo hoje, eu acho que isso é bastante palpável, entende? Se eu pego alguém como Joabe, que sem Jesus era de um jeito, e conheço o Joabe hoje, a transformação que esse livro proporcionou é bem palpável, concorda? O mundo consegue ler e ver a transformação desse livro na sua vida hoje? Isso é uma prova cabal, é assim que fala, né? Uma prova cabal, é uma prova indiscutível de que a Bíblia é a palavra de Deus. Se existe um Deus, e esse Deus quis se revelar ao homem, sem dúvida nenhuma ele usou a Bíblia. E se existe um Deus que se comunicou com o homem através da Bíblia, ele foi tão zeloso pela essa palavra que ele deixou, que essa palavra ficou imutável ao longo desses 3.500 anos ou 2.000 anos, dependendo da referência que você colocar. Em 1947, descobriram os manuscritos do Mar Morto, que datam de 150 a 200 anos antes de Cristo. Lá tem o Velho Testamento inteiro. Esse papo que a Igreja Católica mudou a Bíblia é uma maior furada, viu, galera? Porque tem um manuscrito de 2.200 anos, quer dizer, muito antes de a Igreja Católica existir, que é exatamente igual ao que nós temos na mão hoje. Olha que delícia saber que a gente tem na mão uma cópia exata de 2.200 anos atrás. Não é legal isso, Tiago? É bacana isso? A versão que Jesus usava e Jesus lia. Eu queria ler um texto com vocês antes de ir embora, de eu passar a bola. Eu tenho 30 segundos, então abram rápido. Marcos 13, 31. Jesus dizendo, Marcos 13, 31 diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras... O quê? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. É Jesus dizendo isso, e ele está se referindo a isso que você está. Pode tentar destruir, mas que isso nos dê convicção, que essa convicção venha sobre você e sobre a gente hoje, de que isso aqui é de fato a palavra de Deus, e que só ela transforma a nossa vida e o nosso coração. Amém? Amém. Amém.